A paz do Senhor Jesus, nesta oportunidade que Deus tem nos dado, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Sou irmão Ivonei. E vamos meditar um pouco em 1 de Samuel, no capítulo 1, versículo 9 ao versículo de número 11. Amém? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois que com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O livro do profeta Samuel, quanto o primeiro e ao segundo livro, eles fazem parte dos livros históricos, e anteriormente a gente vê que de Gênesis a Deuteronômio, e o escritor é Moisés, que significa tirado ou tirado das águas, que narra a história do povo hebreu, de um povo eleito, que uma das coisas que mais marcou também, que está contido em Êxodo, que acerca quando o povo ainda estava no Egito de escravidão durante 430 anos. A partir de então, do quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, vem posteriormente o livro de Josué, que já é incluído nos livros históricos. Os livros históricos, a partir de então de Josué, aí vem Juízes, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, 1 de Crônicas e 2 de Crônicas. Temos também Neemias. E a respeito desses livros históricos que narram a história de homens e mulheres de Deus, pessoas que foram chamadas por Deus, quanto aos profetas, quanto aos sacerdotes, reis e juízes desta época. O livro de 1 de Samuel, quanto também o livro de 2 Samuel, foi escrito teoricamente entre 540 a 630 anos antes de Cristo. E esses 3 versículos que lemos em 1 de Samuel, no capítulo 1, versículos 9 ao 11, vemos que Ana, ela implora a Deus em oração, em sacrifício vivo, ela está em desespero,
amargurada de alma e espírito, porque ela orava e esperava em Deus para que o Senhor viesse e o conceder um milagre. Porém, ela ainda não tinha esse milagre em mãos, porque ainda não era o tempo de Deus na vida dela, para que esse milagre acontecesse. E a partir de então, a Bíblia fala que Ana, uma das esposas de Eucana, que Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina já tinha filhos, e Ana, que significa graciada, era estéril. O Senhor Deus tinha cerrado a sua madre e ela não poderia ter filhos. Porém, a Bíblia fala que todos os anos o esposo de Ana e Penina, que era Eucana, subia até Siló de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E ele levava consigo Ana e Penina. E ali estavam os sacerdotes do Senhor em Siló. O tabernáculo foi estabelecido ali em Siló, que teve a durabilidade de 369 anos, onde reinos, povos, línguas e nações subia ali para Siló para adorar e engrandecer o nome do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a Bíblia fala que ali estava algo que marcou as vidas das pessoas que ali estavam, a oferecer o sacrifício vivo, porque ali tinha a Shekinah, ali tinha a glória, ali tinha o mover de Deus, que era a Arca da Aliança. Sabemos que Ana, ela faz um voto ao Senhor em oração, e o pedido de Ana em oração a Deus foi para que o Senhor Deus lhes concedesse um filho, um filho homem. E Ana fala: Senhor, se tu atentares o desejo da tua serva, e que eu venha ter um filho, eu vou entregar esta criança por todos os dias da vida dela na tua casa, na tua presença. E Deus ouve. Quando a gente clama, Deus ouve. Quando a gente ora, Deus responde, não da forma que queremos. Às vezes Deus responde de outras maneiras. Às vezes Deus passa uma semana, um mês, 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas um dia Ele responde. É só você continuar perseverando em oração para que o Senhor Deus possa fazer o milagre acontecer na sua vida. E ela continuou perseverando em oração. E vemos algumas pessoas na Bíblia, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que o Antigo Testamento contém 39 livros e no Novo Testamento contém 27 livros, formando 66 livros que são inspirados pelo Espírito de Deus. E vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita há mais de 1600 anos, contém aproximadamente 40 personagens, e 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Profetas, apóstolos, homens que foram chamados por Deus e que foram capacitados por Deus, homens que marcaram uma trajetória, homens que dedicaram o seu tempo, dias, meses, anos na presença do Senhor. E vemos desde o Antigo Testamento pessoas que se dedicaram, pessoas que oraram a Deus, pessoas que
marcou um ministério através da oração. Eu vejo Jesus em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, falando a respeito da oração. E Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. Sendo assim, ele vai te ouvir. Ou seja, quando a gente está determinado a orar ao Pai em secreto, Deus faz reboliço, Deus faz milagres acontecer. A gente vê que em 2 de Crônica, no capítulo 7, versículo 14, anteriormente Salomão tinha terminado de construir o templo, que a glória de Deus invadiu aquele lugar, que a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam nem ficar de pé, porque tamanha era a glória de Deus naquele ambiente. E em 2 de Crônica 7,14 está escrito: porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, vigiar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vos ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. A oração tem o poder para isso. Na carta magna do apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito também da oração. Efésios foi escrito entre 60 e 61 depois de Cristo, e é a carta magna do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 14, Paulo está a falar: pois por esta causa me ponho de joelho perante o Senhor Jesus Cristo. Você que tem uma causa que o homem não resolve, que o juiz não resolve, o advogado não resolve, teu pai, tua mãe não resolve, mas se você entrar em um propósito de oração, entregando na mão do Senhor, entregando a Ele com confiança, com certeza a vitória vem. A gente vê outras referências. Certa feita, a Bíblia fala em Mateus 14, 23, que Jesus estava com uma grande multidão, porém Jesus despediu aquela multidão e subiu ao monte para orar ao Senhor. Quer vitória? Ore. Quer vitória? Persista, persevere em oração. Você lembra que quando Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, que quando a Bíblia fala que por eles anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, onde os sinais aconteciam continuamente, porque eles criam naquilo que eles pregavam, tinham convicção, e a Bíblia fala que por eles pregarem a palavra de Deus, pegaram eles, tiraram as suas vestes, colocaram em uma praça pública, chicotearam, depois jogaram em uma prisão, com toda a sorte de segurança ali naquela prisão. Mas a Bíblia diz em Atos 16, a partir do versículo 23, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E a Bíblia fala que Deus fez aquela prisão tremer, porque eles ali oravam e cantavam hinos a Deus. Então a oração, ela tem o poder para fazer isto acontecer. E aqui eu termino falando para você que como Deus mandou um terremoto naquela prisão que estava Paulo e Silas, porque eles oravam e cantavam hinos a Deus. Da mesma forma vai acontecer na sua vida. Na vida espiritual, na vida conjugal, na vida material.
Ore e confie, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Lucas 1,37, nada para Deus é impossível. Marcos 9,23, tudo é possível para aquele que crê. Ah, mas só você está falando isso porque você não sabe, não conhece? Eu não conheço, mas o nosso Deus, Ele conhece a cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.